Mas fugir, né, de todos esses estereótipos do que é ainda estar na política, ser mulher, preta, filha de uma trabalhadora doméstica, enfim, isso que ainda não é comum no sentimento das pessoas quando falam da política de um modo geral. Então, assim, é muito mais... muito mais exigido da gente, né? E aí a gente precisa falar sobre isso, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem um compromisso também com aquelas que nos antecederam. Porque certamente, por eu estar aqui hoje falando como mulher preta e dizer da importância que é a gente ocupar esses espaços, outras mulheres que infelizmente não conseguiram chegar também se colocaram à disposição para a luta, né? Você veja, uma cidade como o Rio de Janeiro elegeu a primeira mulher vereadora negra, em 82 foi Benedita. Campina Grande a gente fez isso no ano 2020. Então, assim, são processos, são momentos, são situações e construções que fazem com que a gente chegue aqui nesse momento e garantir, permanecer com esse diálogo exatamente com essas pessoas, com as pessoas negras, com as mulheres, com as juventudes, com todos esses segmentos que se sentem representados por nós, pelo nosso mandato e continuar sempre apresentando os projetos, as audiências públicas, né? As reuniões que, inclusive, os segmentos sempre pedem muito para a gente faz parte de algumas frentes de articulação aqui em Campina, a Frente de Mulheres, né, constrói um movimento que se articula em torno da pauta racial. Então, assim, todos esses movimentos nos demandam e certamente a gente também está demandando junto aos movimentos. A importância dessa data de amanhã, dia da Consciência Negra, que agora é feriado. O porquê desse feriado e qual o simbolismo que essa data tem para o movimento negro de combate ao racismo no Brasil? Tá. Primeiro é importante a gente falar sobre o porquê nós temos o dia 20 de novembro. Sim. O movimento negro, né? As pessoas negras escravizadas nesse país sempre resistiram, né? Mas o 20 de novembro para nós, ele tem um simbolismo, inclusive, muito importante, porque ele foi, a data de assassinato de Zumbi de Palmares, né? Zumbi de Palmares foi assassinado em 20 de novembro de 1695. E Zumbi foi assassinado porque, entre outras coisas, ele era um grande líder que articulava o Quilombo de Palmares e era um lugar de refúgio, de referência para as pessoas que fugiam dos processos de escravização, de toda essa violência que a gente aprendeu do que é e como foi o processo de escravização no Brasil. Quando o Zumbi tomba, né, quando ele é assassinado, esse sentimento, esse sonho, esse lugar que a gente tem, que a gente sempre espera de liberdade, de igualdade, ficou para nós como referência, inclusive ainda hoje. E aí o movimento negro na década de 70, inclusive, pensou, né, por que a gente não ressignifica o 20 de novembro? Claro que a gente fala do assassinato de um líder, mas é importante também que essa data seja um símbolo da nossa luta. A gente sempre resistiu, basta a gente ver as nossas histórias, né, a história oficial do Brasil, você vai, né, encontrar, claro, falando das revoltas e tudo isso que a gente não se contentou com esse processo de escravização e exploração dos nossos corpos. E aí vamos marcar essa data como uma data também de luta, né? A gente falar sobre os lugares que a gente ainda ocupa em sociedade, a necessidade que a gente tem de pautar igualdade racial, falar sobre a necessidade de a gente acessar políticas públicas que nos garantam, né, o mínimo de reparação diante de tudo que a gente fez por esse país, né, desses 388 anos que o Estado brasileiro teve total domínio sobre os nossos corpos, muitas vezes até nos tratando, né, como coisas mesmo em mercadoria. E hoje a gente precisa falar que a gente precisa estar nos espaços que são estratégicos para a sociedade, seja na política, como eu ocupo hoje, né, esse lugar, mas existem outros lugares também que são referências para nós, né, as ciências, o direito, a medicina, enfim, todos os lugares em que a gente pode colocar a nossa capacidade também à disposição para construir ainda mais esse país de igualdade. Ter o feriado agora, de forma nacional, relativo a esse 20 de novembro, é também um reconhecimento dessa figura, desse grande líder, né, que junto com ele também tantas outras pessoas, infelizmente, tombaram no dia 20, mas que fica exatamente esse feriado de reflexão. A gente tem o costume de ouvir determinados feriados, mas nem sempre, muitas vezes, a gente para o que significa esse feriado, né? Como é que ele foi construído? O 20 de novembro a gente sabe que foi um resultado contínuo e permanente dessa provocação do movimento negro, né, a nível de Brasil, porque inclusive alguns estados e algumas cidades já eram feriados, mas essa é a primeira vez que a gente vai ter esse feriado nacional. Então é o momento de a gente refletir onde nós estamos em sociedade, mas acima de tudo, qual a sociedade que a gente quer construir para as próximas gerações, para que inclusive a gente não precise estar falando sobre cotas, para que a gente ainda não tenha que falar sobre diferenças de tratamento, seja nas nossas relações pessoais, seja na questão do acesso ao mercado de trabalho, enfim, tudo isso onde a gente ainda hoje enfrenta, né, o racismo.